Boa noite. Boa noite. Polícia Federal prende mais um ex-diretor da Petrobras e executivos de 9 empreiteiras. A operação foi desencadeada em 5 estados e no Distrito Federal. A pedido da Prefeitura, a auditoria externa nas empresas de ônibus descobre centenas de falhas financeiras. Líderes das maiores economias do mundo chegam à Austrália para a cúpula do G20. A presidente Dilma Rousseff vai participar do encontro. Robô da Agência Espacial Europeia que pousou em um cometa está ficando sem energia. Presidentes de empresas e ex-diretor da Petrobras são detidos em nova fase da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão no Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, no Distrito Federal e em São Paulo. A Petrobras está no centro das investigações. O suposto esquema de lavagem de dinheiro teria movimentado 10 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal. Um dos detidos pelos 300 agentes federais envolvidos na operação é o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Ele teria sido indicado ao posto pelo PT por meio do ex-ministro José Dirceu, condenado e preso no mensalão petista. Segundo a Polícia Federal, as construtoras que são alvo desta investigação juntas somam contratos de 59 bilhões de reais com a Petrobras. O número total de empresas investigadas chega a 15. No entanto, de acordo com a Polícia Federal, em 9 há provas mais robustas e também quebra de sigilo bancário que mostram recursos movimentados por meio do doleiro Alberto Youssef. Entre os alvos dos mandados de prisão estão executivos de grandes empreiteiras. São aquelas empresas que o material apreendido, as diligências realizadas nesses 8 meses, as quebras de sigilo, os depoimentos colhidos dão um material robusto para demonstrar o envolvimento delas na formação de cartel em licitações. Além de Renato Duque, a Justiça Federal decretou as prisões temporárias de José Aldemário Pinheiro Filho, presidente da OAS, e Matheus Coutinho, vice-presidente do Conselho de Administração da empresa, além de um advogado e um diretor da OAS. Também estão na lista Dalton dos Santos Avancini, diretor-presidente da Camargo Correia, João Ricardo Auler, presidente do Conselho de Administração da Camargo Correia, e o vice-presidente Gerson Almada, vice-presidente da Engevix, e mais 2 diretores técnicos. Ricardo Pessoa, presidente da UTC Constran, e mais 2 funcionários da empresa. Valdir Lima Carreiro, diretor-presidente da IESA Óleo e Gás, e o diretor de operações. Ildefonso Colares Filho, diretor-presidente da construtora Queiroz Galvão, e Otton Zanoide de Moraes Filho, diretor-geral da Vital Engenharia, empresa do grupo Queiroz Galvão, e também Fernando Soares, lobista. Além dos pedidos de prisão temporária, foram decretados 6 mandados de prisão preventiva para Sérgio Cunha Mendes, diretor vice-presidente da Mendes Júnior, Eduardo Hermelino Leite, diretor vice-presidente da Camargo Correia, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretor-presidente da área internacional da OAS, e José Ricardo Nogueira Breguiroli, funcionário da OAS, além de Ayrton Medeiros Fonseca, diretor-presidente de Engenharia Industrial da Galvão Engenharia. A Justiça Federal do Paraná, responsável pelo processo, decretou ainda 9 mandados de condução coercitiva, quando o suspeito é conduzido à polícia para prestar esclarecimentos, e 49 de busca e apreensão. Todos os investigados que não foram localizados já foram registrados no nosso sistema de procurados e impedidos, então estão automaticamente impedidos de deixar o país. Alguns deles permaneceram no país por bastante tempo, sempre esperando que essa fase viesse a acontecer. Outros saíam com frequência, alguns tinham o hábito de dormir fora de casa, em hotéis. Além do cumprimento dos mandados, a Justiça decretou ainda o bloqueio de cerca de 720 milhões de reais pertencentes aos 36 investigados.
Da capital paulista, 2 micro-ônibus com os 11 detidos seguiram para o aeroporto de Guarulhos. Eles vão ser levados a Curitiba, onde está centralizada a investigação. As empresas citadas nas denúncias se pronunciaram. A construtora Camargo Correia afirma que repudia as ações coercitivas, pois a empresa e seus executivos se colocaram à disposição das autoridades e vem colaborando com os esclarecimentos dos fatos. A Engevix informou que a empresa prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados. A Galvão Engenharia afirma que tem colaborado com todas as investigações referentes à Operação Lava Jato e está permanentemente à disposição das autoridades. A IESA não se pronunciou. A Mendes Júnior disse que a empresa não tem envolvimento com as irregularidades investigadas no âmbito da Lava Jato e que está à inteira disposição das autoridades. A construtora Odebrecht disse que a Polícia Federal esteve hoje no escritório da empresa no Rio de Janeiro para cumprimento de mandado de busca e apreensão de documentos e que a equipe da Polícia Federal foi recebida na empresa e obteve todo o auxílio para acessar qualquer documento ou informação. A Queiroz Galvão afirmou que todas as suas atividades e contratos seguem rigorosamente a legislação em vigor. A UTC Engenharia diz que vai entrar com habeas corpus para soltar seus funcionários e que a empresa se colocou há um mês à disposição da Polícia Federal, mas que nunca foi chamada a prestar esclarecimentos. Em meio às investigações da Operação Lava Jato, as ações da Petrobras caíram quase 3% e puxaram a queda da Bolsa de hoje. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Paulista, recuou hoje 0,14%, encerrando a semana com desvalorização acumulada de 2,73%. Investigada por denúncias de desvio de dinheiro, a empresa adiou ontem a divulgação do balanço do terceiro trimestre. Como consequência, hoje as operações com os papéis da estatal começaram 1h30 mais tarde. Em nota, a Petrobras informou que na próxima segunda-feira, durante coletiva de imprensa, explicará os motivos que levaram ao adiamento da divulgação dos resultados contábeis da estatal. A primeira fase da Operação Lava Jato foi deflagrada em 17 de março. Na época foram presas 24 pessoas, entre elas o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. Segundo a Polícia Federal, a operação desmontou um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que, de acordo com as autoridades policiais, movimentou cerca de 10 bilhões de reais. Na primeira fase, foram apreendidos 5 milhões de reais em dinheiro, 25 carros de luxo, joias, quadros e armas. As investigações revelaram uma ligação entre o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, com o esquema de lavagem de dinheiro comandado pelo doleiro Alberto Youssef. Costa admitiu à polícia que recebeu um carro de luxo avaliado em 250 mil reais do doleiro, mas alegou que o veículo foi dado em pagamento por um serviço de consultoria. Costa disse que já estava aposentado da Petrobras à época do recebimento do carro. No entanto, ele reconheceu que conhecia Youssef no período em que ainda estava na estatal brasileira. Os dois fizeram um acordo de delação premiada com a Justiça em troca de redução das penas. E em depoimento à Justiça, Paulo Roberto Costa também teria dito que vários políticos, entre eles parlamentares, governadores de estado e ministros, participaram do esquema. Em um destes interrogatórios, Paulo Roberto Costa afirmou que o esquema de propina, pago por empreiteiras a partir de recursos da estatal, era mantido por 3 grandes partidos políticos, PT, PMDB e PP, e teria financiado a campanha eleitoral de 2010. Costa afirmou ao juiz Sérgio Moro que PT e PP recebiam a propina no âmbito da diretoria de abastecimento, sendo 2% para o PT e 1% para o PP. Ele afirmou também que o percentual de propina destinado ao PMDB era pago no âmbito da área internacional da Petrobras, então dirigida por Nestor Cerveró. As denúncias motivaram a abertura de 2 CPIs no Congresso Nacional, investigação no Tribunal de Contas da União e no Ministério Público Federal. Em São Paulo, o senador e ex-candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, falou sobre a operação da Polícia Federal. Na capital paulista, Aécio se encontrou com lideranças do PSDB no estado. Para o senador, as denúncias de irregularidades na estatal são gravíssimas. Infelizmente, a nossa maior empresa, a Petrobras,
que adia a publicação do seu balanço, em razão das gravíssimas denúncias de corrupção, vai trazendo para si uma marca perversa em razão das ações desse governo. O senador mineiro afirmou que já orientou a bancada tucana no Congresso Nacional a coletar assinaturas para que, em fevereiro, seja instaurada uma nova CPI para investigar as denúncias na estatal. O que eu percebo é que as coisas estão chegando muito próximo dos mais altos dirigentes desse governo. E é preciso que essas investigações ocorram. O que eu posso assegurar é que tem muita gente em Brasília sem dormir esses últimos dias e continuarão sem dormir. Esta é a primeira vez que Aécio Neves vem a São Paulo depois das eleições. Aqui no estado ele teve 64% dos votos. Mas a visita teve mais do que um tom de agradecimento, e sim a afirmação de que os tucanos farão uma oposição mais dura ao atual governo. Coube ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fazer o discurso mais duro contra o governo. Não vou falar deles. Eu tenho vergonha como brasileiro, tenho vergonha de dizer o que está acontecendo na Petrobras. O senador Aloysio Nunes, que foi candidato a vice na chapa de Aécio, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também participaram do encontro. E aqui um fato importantíssimo. A sociedade civil, o povo, a população assumindo o seu protagonismo. Eu acho que isso fica como um grande exemplo de uma nova política, de um novo momento. Chega de mentira, vamos ter orgulho do nosso passado, mas vamos, como disse o Aécio, olhar para frente. Nada de estar com o olho no retrovisor, nada de revanchismo, nada de querer voltar a história dos ponteiros da história para trás. Não, é para frente. E desde já nós estamos construindo o amanhã. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Parece que a polícia, procuradores e juízes estão chegando perto do centro de um esquema histórico da corrupção da política e da economia de mercado no Brasil. Hoje, a Polícia Federal procurou prender 26 presidentes, vice-presidentes e diretores de algumas das maiores empresas do país, em tese acusados de participar de conluios para fraudar a Petrobras, o que conseguiam pagando propinas para políticos e partidos, entre outros. Ou seja, parece que estamos chegando perto de um esquema central de financiamento de campanhas políticas e de compra de apoio de parlamentares e partidos. Ainda falta muito para descobrir o que aconteceu. Não há nenhuma acusação formal, nem processo aberto. Mas, pelo que já se sabe, não havia nenhum mecanismo de controle ou, pelo menos, vontade de controlar uma bandalheira que acontecia no que vem a ser a maior empresa do país e uma das maiores do mundo. Não foi corrupção numa biboca da esquina. A Petrobras fatura mais de 300 bilhões de reais por ano. É maior que a economia da maioria dos países da América Latina, com exceção de 7 deles. É quase tão grande economicamente quanto o Peru. A Petrobras paga cerca de 100 bilhões de reais de impostos por ano aos governos do Brasil. Isso equivale a cerca de 2% do tamanho da economia brasileira. É de longe a empresa que mais investe no país. Tem o maior plano de investimentos do mundo. No entanto, a empresa é corrompida faz anos, talvez pelo menos por uma década. Nenhum controle da Petrobras percebeu a roubalheira, as propinas, os cartéis. O dinheiro movimentado no roubo e propina chegou a quase 10 bilhões de reais. Se a empresa percebeu, nada fez? Houve conivência? Cumplicidade? E os líderes dos partidos governistas, enquanto ainda eram condenados no mensalão, continuavam a saquear a Petrobras. Os líderes supostamente inocentes nada fizeram para expulsar as quadrilhas dos seus partidos. O governo federal não ordenou uma devassa na empresa. A Petrobras está tão avacalhada que nem mesmo é capaz de publicar seu balanço, pois a empresa de auditoria se recusa a assinar embaixo as demonstrações financeiras, que podem ter erros criminosos, desconfia-se, por causa da corrupção. É de causar depressão, consternação mesmo em pessoas quase cínicas, acostumadas faz décadas com os escândalos de corrupção brasileiros. Boa noite. Líderes das maiores economias do mundo chegam à Austrália para a cúpula do G20. A presidente Dilma Rousseff terá vários encontros bilaterais e participa da reunião dos BRIC, ou BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Dilma Rousseff reservou o dia para conversar com assessores e ministros e para se preparar para a reunião de cúpula que começa amanhã. A presidente teve o primeiro encontro bilateral com o primeiro-ministro da Turquia, Ahmet Davutoglu. Eles conversaram sobre a crise econômica e trataram de questões de relações diplomáticas e comerciais. A Turquia vai assumir a presidência do G20 em dezembro. Dilma deve ter ainda reuniões privadas com o presidente americano Barack Obama, com a chanceler alemã Angela Merkel e com o presidente da China, Xi Jinping. Pesquisa mostra que o setor industrial paulista demitiu mais de 50 mil pessoas entre janeiro e outubro deste ano. É o pior resultado desde 2006. O levantamento é da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e também do Centro das Indústrias, o Ciesp. Ritmo cada vez mais lento. Esse é o compasso da indústria desde o início do ano em São Paulo. Com poucos negócios, a produção cai e não precisa de tanta gente trabalhando. Resultado, 51 mil pessoas demitidas de janeiro até outubro. Esse é o pior resultado desde 2006, ano que o levantamento começou a ser feito pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E para os próximos meses, as estimativas não são nada animadoras. A previsão é que 2014 termine com um saldo negativo de mais de 100 mil vagas de emprego. Já era uma coisa previsível há alguns meses, porque o país vinha de uma recessão técnica. Nós estamos em recessão, 2 trimestres com crescimento negativo. Nós estávamos com um colchão de empregos muito bom que foi construído desde o início do século XXI. Só que esse colchão está acabando, praticamente acabou. E agora o desemprego começou a aparecer. Então é equivalente ao volume morto da água. Agora os problemas virão à tona e daqui para frente a perspectiva, infelizmente, não é boa. Só no mês passado, a indústria paulista fechou 12.500 vagas. As regiões mais afetadas estão no interior do estado. De 22 setores avaliados, 14 demitiram. Nunca tantos segmentos diferentes dispensaram funcionários ao mesmo tempo. Os que mais fecharam postos de trabalho foram as indústrias de produtos alimentícios e de máquinas e equipamentos. É para se preocupar muito, porque esses 51 mil desempregados vão parar de consumir, vão consumir muito menos. Eles consumindo menos, nós vamos ter menos consumo no país. Tendo menos consumo, vamos gerar novos desempregados. Novos desempregados, menos consumo de novo. Então, existe uma bola de neve muito dramática na economia quando começa a crescer o desemprego, que é o que está acontecendo agora. Difícil reverter. Dólar fecha o dia a R$ 2,60, o maior valor desde abril de 2005. Ao longo do dia, a moeda americana chegou a ultrapassar esse valor, mas recuou. Foi a 4ª alta consecutiva apenas nesta semana. Especialistas atribuem o resultado à indefinição sobre o nome do futuro ministro da Fazenda. Superfeirão Limpa Nome, organizado pela Serasa Consumidor, terá mais uma semana de duração. A versão online do serviço, no qual empresas oferecem descontos para renegociar dívidas de consumidores, continuará disponível para todo o país até o dia 21, próxima sexta-feira. O feirão online já permitiu que 1.600.000 pessoas buscassem renegociar dívidas com descontos e condições especiais em todo o Brasil. Entre as 44 empresas participantes estão instituições financeiras, companhias de energia elétrica e operadoras de celular. A forma presencial do evento na capital paulista terminou hoje. Médico responsável por apurar casos de estupro na Faculdade de Medicina da USP pede afastamento. O médico Paulo Saldiva pediu afastamento do cargo de professor titular da Faculdade de Medicina da USP. Ele alega que o principal motivo é a falta de um posicionamento oficial da instituição a respeito das denúncias feitas por estudantes de medicina sobre casos de violência sexual, racismo e homofobia dentro da faculdade. Na terça-feira, em audiência pública na Assembleia Legislativa, alunas relataram casos de estupro em festas de estudantes. O Ministério Público abriu inquérito para apurar as denúncias de 8 casos de estupro desde 2011. Motorista de carreta envolvido no acidente que deixou 13 mortos em Ibitinga, no interior paulista, será indiciado por homicídio culposo.
O acidente aconteceu no dia 27 de outubro na rodovia Leônidas Pacheco Ferreira. O ônibus transportava alunos e professores de uma escola estadual da cidade de Borborema e colidiu com uma carreta, deixando 13 mortos, sendo 8 estudantes. O laudo do Instituto de Criminalística de Araraquara concluiu que o motorista da carreta estava na contramão. Agora, Leandro Basileia vai ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também responderá por lesão culposa. Dados de auditoria externa realizada nas contas do sistema de ônibus da cidade de São Paulo revelam centenas de falhas financeiras por parte das 23 empresas cooperativas que operam o serviço. Ao todo, foram descobertas 640 falhas financeiras nas contas. Elas revelam uma diferença de 38 milhões de reais para menos entre os saldos declarados pelas empresas em suas planilhas e o saldo contabilizado pelos auditores. Os dados integram a primeira leva da análise feita pela empresa Ernst Young, a pedido da Prefeitura, com base em dados de 2012. A auditoria foi motivada pelos protestos de julho do ano passado, que acusavam a existência de uma caixa preta no sistema de transporte da cidade. Segundo a SP Trans, o resultado da auditoria vai balizar a nova licitação do sistema de ônibus da capital paulista, prevista para sair em julho do ano que vem. O sindicato do setor diz que só vai se pronunciar após o relatório final da auditoria, previsto para sair em dezembro. A semana termina com céu nublado e temperaturas amenas aqui no estado de São Paulo. Nesse fim de noite faz friozinho em toda a faixa leste, inclusive na capital paulista. E no final de semana as temperaturas devem continuar amenas durante o dia e as madrugadas serão bem frias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Calor mesmo só no interior do estado, porque em todo o leste, incluindo a capital paulista, a previsão é de friozinho na madrugada. Nesse sábado, a sensação de tempo abafado vai continuar no interior. Chove à tarde ali na divisa com o sul de Minas e a máxima chega aos 27 graus na cidade de Franca e aos 30 em Ribeirão Preto. Já na faixa leste, situação diferente. O céu fica nublado, pode garoar no começo e no final do dia e as temperaturas ficam bem amenas. Nas cidades do litoral, não vai fazer mais que 24 graus amanhã. Aqui na Grande São Paulo, dia também de muitas nuvens, nada de sol. Na capital, tarde fresquinha e máxima em torno dos 22 graus. E vai esfriar mais na madrugada de domingo. Mínima de 13 e à tarde máxima de 24 graus. Na segunda-feira, a máxima prevista é de 25 graus, com sol e tempo firme. A seguir, no México, ossadas encontradas em lixão podem ser de estudantes desaparecidos. Missão em risco. Robô da Agência Espacial Europeia que pousou em um cometa está ficando sem energia. Autoridades mexicanas trabalham para identificar as ossadas dos corpos encontrados num lixão e que podem ser dos estudantes desaparecidos. Os fragmentos de ossos encontrados no lixão da cidade de Iguala, onde ocorreu o suposto massacre, foram enviados para identificação na Áustria. As famílias dos 43 estudantes desaparecidos pressionam o governo por respostas. 3 caravanas de protesto começaram a percorrer 7 estados e vão se reunir no dia 20 na Cidade do México. Um cirurgião que trabalhava em Serra Leoa e foi diagnosticado com ebola será levado amanhã para tratamento nos Estados Unidos. O médico Martin Salia, de 44 anos, é cidadão de Serra Leoa, mas também tem permanência legal de residência nos Estados Unidos e mora em Maryland. Ele vai ser tratado no Centro Médico de Nebraska, especializado em ebola. A caçada a um felino avistado solto nos arredores de Paris mobiliza dezenas de policiais e bombeiros e até um helicóptero com detector térmico para tentar encontrar o animal na mata. As pegadas encontradas mostram que não é um tigre, como se pensava inicialmente, mas um felino ainda não identificado. Não se sabe de onde surgiu o animal. Robô da Agência Espacial Europeia que pousou em um cometa está ficando sem energia. O problema pode interromper o envio de dados para a Terra.
Fontes da Agência Espacial Europeia indicaram que o funcionamento dos painéis solares do robô estaria sendo afetado pela falta de exposição à luz. Por esse motivo, especialistas decidiram adiar algumas operações de observação científica. O equipamento lançado da sonda Rosetta está a 500 milhões de quilômetros da Terra. A missão tem como objetivo estudar o cometa, que é considerado uma das formas celestes mais antigas do universo. A sonda Rosetta foi lançada no espaço há 10 anos, mas só agora foi possível lançar um robô. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos na segunda-feira. Uma boa noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana. Conheça a vida dos jovens artistas das comunidades em extremos da cidade. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu e logo após, Extremos da Cidade.